Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje e também uma palavra. A palavra, irmãos, são as 5 verdades sobre as provações, as provas pelas quais nós cristãos passamos. Tem 5 verdades expressas sobre as provações. Vamos então à oração e em seguida nós iremos trazer esta palavra para os meus irmãos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença para Te louvar, para render o louvor que lhe é devido. O Salmo 107 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O Salmo diz também, o Salmo 108, preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, e eu despertarei ao romper da alva. Santíssimo, na Tua presença a tristeza vai embora. Na Tua presença as questões insolúveis são solúveis. Na Tua presença, a cura para o enfermo, a libertação para aquela pessoa, Senhor, que está perturbada. Na Tua presença, a pessoa que está atribulada, ela recebe paz. Ó Deus de bondade, ó Deus de amor, nós Te louvamos, porque o próprio Jesus disse: eu vos dou a paz, não como a paz do mundo, mas a paz verdadeira. A paz do mundo é passageira, Senhor. As pessoas buscam essa paz no álcool, nas drogas, nas orgias, nos bens tecnológicos, nos prazeres da vida, no ouro, na prata, no poder e nas riquezas. Mas em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos vida eterna. Ó Deus poderoso e Deus santo, vivo e magnífico. A Bíblia nos diz para nós nos humilharmos perante as Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos santas, as Tuas mãos divinas, Senhor. Porque bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Senhor, nós olhamos para este mundo que estamos vivendo, ó Pai, e é um mundo de violência, crimes, contradições, contrabandos de drogas, vícios, violências, a destruição da moral e da família, a perversão moral que é realmente assustador. Infelizmente, o homem desta sociedade de agora, deste mundo contemporâneo, chamado mundo pós-moderno, infelizmente, o homem diz não para Ti. O homem diz não para a palavra. E as consequências nós sabemos que serão catastróficas quando nós nos rebeliamos contra o Deus verdadeiro. Quando nós dizemos não para a Sua palavra. Quando nós dizemos não para a verdade do Evangelho. Senhor, eu sei que somos falhos, somos faltos, mas a Bíblia diz que a razão pela qual nós não somos consumidos são as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. A cada manhã, a Sua misericórdia paira sobre cada homem que habita a face da terra. E por isso aqui estamos. A Bíblia linda de nós entendermos, de compreendermos o amor de Deus. Ainda bem que no nosso lar futuro, a cidade nova onde nós iremos habitar, não há tristeza, não há pranto, não há lutas, não há desespero, não iremos passar raiva, nem nervoso, nem decepções. A Bíblia escreve como um lugar de gozo, de alegria, de plena comunhão e conhecimento de Deus. Vivemos num mundo, Senhor,
assim desgastante, sabe, estressante. As pessoas estão estressadas, nervosas, a fome é alastrante. Oh, meu Pai, mas nós rendemos o louvor a Ti, a adoração ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Neste momento, quem sabe tem alguém orando conosco porque está angustiado. Que esta angústia saia do coração deste homem, do coração desta mulher. Quem sabe tem alguém orando conosco agora, Senhor, não angustiado, mas triste. Que essa tristeza saia do coração desta pessoa e entre alegria. Quem sabe tem alguém orando conosco agora, sabe, ferido, com a alma sangrando, com o coração sangrando. Estanca esta sangria, cura esta ferida, levanta esta pessoa que está caída, que está prostrada. Estou orando por pessoas que estão vivendo uma opressão diabólica e maligna, uma opressão assim terrível, mas o Senhor nos conhece. Liberta esta pessoa desta opressão maligna, sabe, esses ataques violentos do inimigo, Senhor, contra esta pessoa, contra esta vida. Nós repreendemos no nome santo de Jesus Cristo. Eu estou orando por pessoas que estão em depressão, meu Deus, sem assim ter a mentalidade normal. Eu repreendo todo tipo de medo, de fobia, de depressão, de opressão na vida desta alma, desta pessoa, em nome de Jesus. Ó Deus, sabe, este lar, esta casa, aonde ninguém se entende, marido e esposa, escutem, filhos e pais, escutem. Jesus, eu repreendo esse espírito imundo, esta legião diabólica, esta legião satânica que está lutando para destruir este casamento, esta vida, esta família. Ó bendito Deus, ó magnífico Pai das luzes, ó Pai do impossível, ó Deus que fez os céus e fez a terra, porque operando Deus, quem pode impedir? Abençoa este casal, abençoa essa esposa, esse esposo, repreende o orgulho, a soberba, a vanglória, esse espírito de guerra, de disputa, no nome de Jesus. Abençoai os filhos, Senhor, que os filhos sejam bênçãos na vida dos seus pais, na vida dos seus paizinhos, que sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Eu te apresento as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor, aonde houver uma pessoa enferma neste lar, nesta casa, que esta enfermidade seja repreendida. Levanta o caído deste lar. Eu te apresento os acamados, os que estão nos leitos de enfermidades de um hospital. Jesus, quero te apresentar o Benjamin, o irmão Marcos, que vai passar por uma cirurgia, e tantos outros irmãos e irmãs. Abençoai todos os pastores, todos os ministros do Evangelho, os irmãos missionários e missionárias, os evangelistas, os que ganham almas dentro e fora do Brasil. Ó Santíssimo Deus, acorda a nossa juventude para glorificar o seu santo nome, para exaltar o seu santíssimo nome, para engrandecer o seu nome digno de louvor, de honra e de glória. Quero, Senhor, apresentar este pai de família desempregado, que quer uma porta de emprego, esta mãezinha, este pai que precisa levar o alimento para dentro da sua casa. Oh Jesus, tenha de compaixão, tenha de misericórdia, Jesus. Faz sua vontade, faz seu querer,
porque operando Deus, quem é que pode impedir? Quem pode impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus? Oh, grandioso Deus, Tu és o Deus da cura. Então te apresento os manicômios, os hospitais, os presídios. Ó Deus de bondade, os nossos irmãos do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul. Te apresento Israel, a nação de Israel, todos os povos da Ásia, da África, da Oceania, da Europa e também das Américas. Jesus querido, levanta uma geração de adoradores e de pregadores do Evangelho, uma geração de homens compromissados com a Tua palavra. Senhor, talvez eu estou orando com alguém que está desesperado, com alguém que está em loucuras totais, pensando em tirar sua vida, sem saída para o problema. Acalma, Jesus, esta tempestade, este vendaval que assola a casa deste homem, a casa desta mulher, que assola a vida deste homem, a vida desta mulher, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, que a calma, que a paz, que a alegria paire nos nossos corações. Nos dá saúde, Jesus, física e mental. Ó Deus, quantas pessoas sofrendo com problemas na mente. Nós apresentamos estas vidas nas Tuas mãos aqui agora. Deus, todos os ministros, Jesus, o inimigo tem lutado muito contra os ministros da Tua palavra, tem lutado muito contra os casamentos, contra filhos, contra esposas, contra esposos, meu Deus. Entra socorrendo esta casa, enxuga as lágrimas desta pessoa que está chorando agora. Este pai, esta mãe, este filho, esta filha, este casamento. Senhor, entra para trazer a paz, a verdadeira paz, para socorrer o oprimido, meu Deus, socorrer o necessitado, meu Pai. Talvez eu não estou expressando a luta desta pessoa, mas tem alguém orando e chorando, Senhor Jesus. Lhe apresento todos os inscritos do canal A Visão Além, os que não são inscritos também, os que hão de se inscrever, Senhor. No nome do Teu Filho, meu Pai, entra na causa deste irmão. Eu não sei qual é o problema, qual é a causa dele, qual é a causa dela, mas socorre, Jesus. Perdoa os pecados. Esta pessoa pecou, Senhor, mas está se humilhando perante as Tuas mãos. Seja qual for o tipo de pecado ou a classe de pecado, uma mentira, um adultério, uma rebelião, não sei aqui como classificar especificamente os pecados, mas o Senhor sabe o que essa pessoa cometeu, mas está arrependido e arrependida e pedindo perdão deste pecado ou de muitos pecados. Purifica esta pessoa com Seu sangue, Jesus. Purifica, limpa, levanta o caído, levanta esse que está prostrado. Ó Santíssimo Deus, eu Te apresento todas as denominações, todos os cristãos de todas as denominações, todos os pregadores da Tua palavra, sem distinção, sem corrente teológica, sem placa de igreja, todos, porque todos esses que se dizem cristãos Te pertencem, e quem conhece eles melhor do que eles mesmos, só o Senhor. Te apresento os jovens, os tocadores, os pregadores, os casais, todos os casais. Olha para esta mãe que chora por este filho drogado. Senhor, olha esta pessoa que está lutando para sair do vício do álcool, da cocaína.
se libertar das drogas, dos vícios. Ajuda, meu Deus. Olha esse casamento, Jesus, por um fio para ser destruído. Restaura o amor deste esposo, o amor desta esposa. Cicatriza as feridas abertas. Cicatriza, passa o bálsamo e traz a paz desejada. Ó Deus vivo, olha para esse filho pródigo que desviou dos teus caminhos, mas voltou. Olha, meu Jesus, para esse que está caído, estende a mão da misericórdia. E é o que eu te peço no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos falar então sobre a pregação de hoje. São as 5 verdades sobre as provações. Verdades essas que todos precisam saber. Às vezes você sente que está fracassado nos teus estudos bíblicos desse ano de 2021 e você precisa realmente de ajuda. Estude a Bíblia, tá? Estude. Procure se alimentar dos estudos bíblicos. Amém, meus amados? Jesus foi bastante claro quando nos ensinou que as provações fariam parte da nossa vida. Ele disse que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Se você não está sendo provado agora, certamente será provado em algum momento da sua vida. As provações podem vir de diversas fontes, podem ser provocadas pela nossa desobediência, pode ser provocada pelas circunstâncias da vida, pelas ações de Deus ao nos lapidar, por perseguições, enfim, por vários motivos. O fato é que é bem melhor estarmos preparados para elas do que sermos surpreendidos por elas e sofrer além do necessário. Por isso vou apresentar 5 verdades que a Bíblia nos ensina sobre as provações, para que estejamos preparados para enfrentá-las de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Então, 5 verdades sobre as provações. Provação não é para matar ninguém, é para o Senhor te lapidando para aquilo que Ele realmente tem a fazer na sua vida. Meus amados, então vamos à primeira. As provações serão várias, é bom que você saiba disso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Então, alguns talvez desanimem diante dessa constatação da variedade de provações que enfrentaremos. Mas nós devemos entender que passaremos por várias provações no decorrer da nossa vida. E isso nos ajuda a nos preparar para as enfrentarmos. Imagine que você tenha certeza que amanhã será um dia chuvoso e fará muito frio. O que você fará? Certamente vai se preparar. Deixar o guarda-chuva na bolsa, levar uma blusa de frio. A chuva e o frio em si não nos trazem males. São provações que farão o nosso dia mais difícil. Mas preparados, conseguimos enfrentar com muito mais alegria e saímos vitoriosos. Assim é com a provação. As provações são várias e Deus, Ele costuma alertar-nos dessas provações. Hoje eu estou gravando aqui com os meus irmãos, estou falando com os meus irmãos sobre provações. Eu mesmo passei por uma provação terrível no dia de hoje. Eu hoje acordei, eu sou professor, fui na escola, uma das escolas que eu trabalho em 4 escolas. Fui numa dessas escolas que eu trabalho, pegar algumas atividades para corrigir. Depois fui no centro da cidade, fui levar uma cesta básica numa casa e voltei para minha casa. Mas de manhã, assim umas 3 da manhã, 4 da manhã, eu tive um sonho.
E naquele sonho que eu tive foi muito claro, porque eu via 2 cachorros lutando um com o outro, como fosse aqueles cachorros de luta, o Rottweiler, né? Pitbull, eles lutavam ferozmente, até que um abocanhava a cabeça do outro e o sangue jorrava e batia em mim naquele sonho. Eu passei por um vendaval terrível no dia de hoje. Mas veja, de madrugada o Senhor me alertou que viria um vendaval, mas que eu não seria atingido. Seria sacudido, mas não ferido mortalmente. Depois eu lembrei do sonho. Eu lembrei antes e depois. Aí a gente se acalma e entende que nós temos um Deus que nos guarda. Então, o segundo passo, as provações serão passageiras. Por que é passageiro? A minha já passou. Então, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1,3. O que ele quer dizer com isso? Quando Tiago diz que a nossa fé será confirmada pela aprovação, nós podemos compreender, queridos, que a aprovação tem um objetivo. E assim tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não é para a vida toda. Ela não será eterna. Não fará parte da nossa vida para sempre. Isso traz ao nosso coração a perseverança. Ou seja, aquela força de se manter firme nesse processo de luta que passaremos em alguns momentos das nossas vidas aqui na Terra. E nós iremos vencê-las. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade desempregado. E chegava aí para a faculdade de bicicleta. Minha primeira faculdade eu fiz 3, né? Mas hoje eu olho para trás e vejo, não me matou, não me destruiu, formatou o meu caráter, né? Eu penso comigo, de onde eu arrumei tantas forças, porque eu andava 3 cidades para chegar na faculdade de bicicleta. E dá quase 2 horas de bicicleta, pedalando, para ir e vir. Às vezes eu chegava 1 ou 2 da manhã na minha casa, e com fome. Mas o que a gente aprende? As provações é para a gente aprender e valorizar aquilo que você passou. Então Deus não mata ninguém com provação. Você vai crescer, ter experiências. É Deus trabalhando o vaso para ficar do jeito que Ele quer. As provações são pedagógicas. Eu sou professor, meus amados. Essa palavra pedagogia é a forma de nós transmitirmos o conhecimento. Então as provações são pedagógicas. O Senhor está te ensinando alguma coisa através daquela aprovação, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a função da pedagogia não é ensinar, né? Essa é a função do professor, ensinar, educar. As provações, se observadas com o olhar correto, nos mostrarão que são pedagógicas, pois elas têm o objetivo de produzir algo positivo dentro de você, dentro de nós. E nós sabemos, né, que somos provados por Deus ou por permissão de Deus para que produzamos o melhor de nós. Já o diabo nos tenta para produzirmos o pior, que é o pecado. O Senhor, Ele quer que você produza o melhor. Então a pedagogia da aprovação, ela é edificante, constrói pessoas melhores, mais fortes, mais sábias, mais dignas. Ela produz bênçãos. Por isso que devemos buscar extrair o melhor, tá? Extrair e melhorarmos, né? O que eu posso dizer? Que nós temos que extrair os melhores ensinos que a aprovação nos traz. Amém, meus amados? 4º tópico: as provações fazem os meninos virarem homens, as meninas virarem mulheres de Deus. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago 1, verso 4. E em nada deficientes. A grande marca das crianças é a sua imaturidade. Uma criança não tem maturidade como uma pessoa adulta para enfrentar os desafios do mundo. Por isso precisam ser preparadas ao longo do tempo
até que possam ser maduras o suficiente e capazes de se virar por conta própria. A aprovação na vida do cristão transforma pessoas imaturas e distantes de Deus em cristãos íntegros, santos, discípulos de Cristo. O próprio Jesus conduziu seus discípulos diante de muitas situações desafiadoras para incentivá-los a fortalecer a fé e crer. Aquela parte da tempestade, não é verdade? Quando eles estavam prestes a naufragar, Jesus andou sobre as águas, né? Eles se assustaram. Há quantas provações para que eles pudessem crescer. Ressuscitou mortos, expulsou demônios, né? Então a aprovação, ela transforma meninos e meninas imaturos em homens e mulheres de Deus capazes de ter a fé madura e atuante, e mesmo nas situações menos favoráveis. Então não desperdice a sua aprovação, já tem de passar por ela. Já que você tem que passar por ela, não adianta você desperdiçar. Tire da tua aprovação o que é bom, tá certo? Quando avaliou tudo que passou na presença de Deus e declarou assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem que disse isso? Jó, no capítulo 42, lá no verso 5. Ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas no meio da prova que esse homem passou, agora ele falou assim: mas agora os meus olhos te veem. Então a prova fez ele ficar mais íntimo e conhecer melhor o Deus que ele se via. Então, quinto passo: as provações glorificam a Deus. Quando as provações estão em curso ou já terminarem e produzirem bons efeitos em nós, integridade e muitas outras qualidades, certamente, meus queridos, Deus é glorificado. E isso ocorre porque aquele que enxerga a aprovação sob a ótica correta não consegue ver Deus fora dela. Deus está ali, está no comando, está ajudando, está incentivando, está conduzindo. Não é à toa que temos centenas de promessas na Bíblia falando sobre esse cuidado de Deus. Jesus disse aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Uma promessa de cuidado, de guardar, de proteger. Sabe quando a galinha abre as asas e coloca os pintinhos debaixo para protegê-los? Assim é o nosso Deus. Então quando eu e você, quando nós enfrentamos as provações, como bons discípulos, glorificamos a Deus através da nossa vida. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldades de entender a Bíblia. Eu já sofri muito, mas não me dei por vencido, não. Não me deixei ser derrotado pelos inimigos, não. E você, como é que anda a sua leitura bíblica? Seu entendimento de Bíblia? Que tal melhorar nesta área da sua vida espiritual? Aprendendo a entender os assuntos bíblicos de forma simples e rápida, ajudando quem já superou, né? Ajudando por quem já superou as mesmas dificuldades que você enfrenta. Então, meus amados, Deus nos prova para nos colocar num patamar que Ele queira, para fazer aquilo que lhe apraz. Prova não mata. É a experiência que nós devemos ter. É claro que às vezes eu tinha uma preocupação, que às vezes tem muitas provas que desgasta o ser humano na forma física, né? Tem provações que eu tinha medo das minhas provações, as provações que deixam você muito estressado, muito nervoso. É a questão do coração, da pressão alta, que mais? Um derrame, um infarto. Mas se é Deus que está provando, você pode ter certeza que Ele vai lhe dar saúde. Eu passei por uma prova um tempo atrás, irmão, que era tanto nervoso
que eu sentia o meu olho puxar, eu tinha uma parte dos meus lábios que adormecia, ficava puxando o rosto, e eu comecei a ficar com medo de ter um derrame facial. E eu comecei a orar, pôr a mão, orar. Por quê? Mas se é Deus que está te provando, calma. Quando acabar a prova, Ele vai te dar um coração novo, uma mente nova, um sistema nervoso central totalmente controlado. Então, Deus não faz nada pela metade, tá? Tudo que Deus faz tem começo, meio e fim e tem objetivo. Essa sua prova, como você está no olho do furacão, você não está conseguindo enxergar, mas algo glorioso vai acontecer quando você sair dessa prova. Vamos só dar alguns exemplos para você entender. O nosso amigo Jó, que nós lemos aqui, quando ele disse assim, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó era um homem rico, era um homem próspero. Deus tirou tudo, até os filhos Deus levou. Sabe o que Deus deixou para Jó? Um caco de telha, que ele se coçava. E aí a própria mulher disse assim, se eu fosse você, eu amaldiçoaria este Deus, e morria. E aí ele, lá no meio daquela prova, ele glorificou o Senhor, disse, mulher, como uma louca tu falas. Nu eu vim a este mundo e nu eu vou retornar. Quer dizer, eu vim sem nada e vou voltar sem nada deste mundo. Mas você observa que depois que Deus que passou a prova de Jó e que Deus abençoou, Deus devolveu riquezas, deu filhas lindas, né? Reconstruiu a família. Deus é assim, Ele reconstrói, faz coisas grandes. A Bíblia nos diz que Moisés, olha outro exemplo, o nosso irmão Moisés, ele foi criado, ele nasceu num período em que as criancinhas do sexo masculino eram mortas pelos egípcios, mas a mãe escondeu. Aí teve uma época que não deu para esconder mais, ela colocou no cestinho, no rio Nilo, e a princesa, filha de Faraó, achou. E veja que Deus fez, ela dá um salário para a mãe para amamentar o próprio filho, e depois ele foi criado sobre toda a arte e ciência egípcia. Aí ele, já grandinho, ele matou um egípcio, que viu um egípcio batendo num judeu, e ele teve que correr e fugir dali, ficou 40 anos distante do seu povo. Foi para Midian, onde ele casou. Mas aí o Senhor, depois de todo esse tempo de prova e de preparo, chamou para agora trabalhar, agora maduro, quebrantado. Então vamos olhar para essas coisas divinas, vamos olhar. Vou dar um outro exemplo de prova e de maturidade. Quantos anos tinha José quando foi vendido escravo por seus irmãos, não é? Aí ele foi vendido, lá no Egito ele foi comprado por Potifar, Deus abençoou. Ele deve ter pensado, agora a coisa vai. Aí vem a calúnia, porque a mulher de Potifar queria deitar-se com ele, ele rejeitou, ela caluniou, ele foi para o cárcere. Lá no cárcere, o carcereiro entregou os presos na mão dele. Deus abençoou, queridos. Agora você observa outra coisa importante. Ele interpretou 2 sonhos e falou, quando tu sai daqui, lembra de mim. Vê se o copeiro lembrou dele. Mas quando a luta chegou no palácio, aí o copeiro lembrou. Aí ele já tinha 30 anos, ele foi para lá com 17. 13 anos se passaram. Agora ele está com 30, maduro, resistiu à tentação do pecado da mulher de Potifar, não ficou rebelde lá no presídio. E agora com 30 anos, ele sai para interpretar sonhos de Faraó. E quando o Faraó fala assim, eu ouvi dizer que tu interpreta sonhos, tal. Irmãos, qual é a resposta desse jovem? Ele disse, eu não, mas o Senhor a quem eu sirvo tem uma resposta de paz para dar a ti, Faraó. E ele responde, e aí Faraó, e ele ainda aconselha, olha, é bom você nesses meses, nesses anos de fartura, você plantar, pegar todo o trigo, todos os grãos, e colocar em celeiros. Quando a fome e a seca chegar, você sustentar o povo. Ele articulou um plano econômico para a fartura e um plano assistencial, emergencial
nos momentos da sequidão. E aí Faraó procurou dentro da sua corte um homem com aquela inteligência. Não tinha com aquela inteligência para arquitetar um plano desse e fazer funcionar. E ele colocou José como o homem mais importante do Egito abaixo dele. Então, ele foi provado para assumir um cargo exaltadíssimo, o cargo dele. Mas para isso o Senhor preparou. Então, meu amado, fique com essa palavra. Eu não estou dizendo que o irmão não está sofrendo, o irmão está sofrendo, a irmã está sofrendo, mas essa sua prova é momentânea, já passa, e o Senhor vai te ajudar. Você vai ver, e quando você olhar para trás, já valeu a pena adquirir alguma experiência com isso. Que Deus te abençoe e te guarde a ti, tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo.